Shalom! Bem-vindo a mais um vídeo falando sobre escatologia. Curiosidades, profecias, avisos do Senhor, como é o título deste vídeo. Avise que o dia está próximo. Sim, para muitos não. Muitas pessoas acham que o dia não está próximo, outros acham que o dia está próximo. Então vamos conversar, ler a palavra, porque quem tem a palavra final é Deus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, vamos ler juntos. Está escrito o seguinte: o Senhor nos deixa este aviso: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Bom, a carta aos Hebreus, nós não sabemos, não podemos afirmar com certeza quem é o autor da carta aos Hebreus. Alguns acham que é Paulo, outros acham outras pessoas. Se você perguntar a minha opinião pessoal, gente, não estou falando, não estou falando de teologia, não estou falando de comprovações, estou falando pessoal. A minha pessoal é que foi Paulo. Mas isso pouco importa, o que importa é que está aqui, e é a palavra de Deus. E o aviso é: não deixemos de congregar. Esse é um aviso associado à vinda do Senhor Jesus. Não é interessante que um dos problemas maiores hoje, depois da pandemia, é justamente o deixar de congregar? Algumas pessoas deixaram de congregar porque desanimaram e não conseguiram achar o caminho de volta para a casa de Deus. Outros, pelo contrário, se agarraram a Deus durante a pandemia e logo que foi permitido, foram procurar a casa de Deus para entregar a sua vida e seguir e aprender. Mas este é um dos motivos, o desânimo para alguns. Outros, porque durante a pandemia, encontraram tantas vozes aqui nas redes sociais que se confundiram e, de repente, entenderam que poderia congregar simplesmente de forma virtual. Só que o que o Senhor nos ensina é o contrário. É necessário, como na oração intercessória de Jesus, em João capítulo 17, ele fala para que todos sejam um. É muito difícil eu me comportar como sendo um com outra pessoa à distância. Existe casamento à distância, amizade à distância, ela existe, mas tem um limite. Tem hora que você precisa de um abraço, você precisa de algo muito mais pessoal. E é convivendo com o meu irmão, como diz Provérbios, ferro com ferro se afia, é eu convivendo com o meu irmão que eu vou melhorar, que eu vou amadurecer. Enfim, o deixar de congregar faz parte de uma das coisas que tem acontecido com a igreja moderna. E eu quero te aconselhar, não deixe de congregar. Mas eu quero falar sobre os últimos dias, porque o aviso aqui, eu vou ler novamente, ele diz, porque no versículo 25 de Hebreus 10, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O dia do Senhor se aproxima e nós podemos ver comprovações na própria palavra de Deus. Em Mateus capítulo 25, e eu quero convidar você a abrir comigo Mateus capítulo 25, nós vemos algumas características de um grupo de noivas. Então, quando eu falo de um grupo de noivas, a igreja é a noiva de Cristo. Então, está falando como a igreja vai estar quando estiver para se encontrar novamente com o noivo. Nós vemos um grupo de 10 noivas nesta parábola, que começa no versículo 1 de Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Nós não estamos falando de mulheres contaminadas pelo pecado, mas mulheres que amam o noivo, se vestiram para encontrar o noivo, mas não estão preparadas o suficiente, pelo menos metade delas. Este grupo de 10, no meio do caminho, neste percurso para se encontrar com o noivo, algumas coisas aconteceram. A primeira coisa que aconteceu foi
ser um grupo dividido em dois. Elas andavam juntas, estavam com o mesmo propósito, mas o coração delas era diferente. Um grupo foi chamado de Nécias e outro grupo foi chamado de Prudente. Uma pessoa prudente, eu até peguei aqui para ler para você qual é a definição de prudência, porque é muito importante que a gente veja isso. A definição de prudência é alguém que se prepara, alguém que está vigilante, alguém que é cuidadoso, alguém que tem conhecimento de causa. E a definição de prudência é esta: vigilância, conhecimento sobre o assunto. E a definição de inércia é falta de conhecimento, é falta de prudência, exatamente o que tem, uma tem, a outra não tem. Nós estamos numa igreja, quando nós congregamos, e nós temos, e Deus, você não vê, mas Deus olha para o coração e vê, olha, eu tenho um grupo daqueles que são nécios e eu tenho um grupo daqueles que são prudentes. E esse grupo dividido em dois, tem um momento na caminhada que o grupo todo vai ser atingido por um problema, a demora do noivo. É o que muitos alegam para mim. Muitos falam, mas o noivo está demorando, mas Jesus está demorando. Desde a minha avó já falava que Jesus ia voltar e Jesus ainda não voltou. Vocês continuam dizendo que Jesus vai voltar e isso não vai acontecer, ou se for acontecer daqui muito tempo. Você está vendo? A mesma coisa. As noivas, elas começaram bem animadas a caminhada. Vamos encontrar com o noivo, vamos encontrar com o noivo. Mas de repente, como está escrito aqui, está escrito que tardou o noivo. E no versículo 5 de Mateus 25, olha o que está escrito: e como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Nós começamos com um grupo dividido em dois tipos, um que é nécio, outro é prudente, mas agora nós vemos que o grupo todo foi tomado pela sonolência, cansaço, desânimo, esgotamento, porque não é fácil andar à noite. Tudo é mais difícil à noite, a dor de dente é mais difícil à noite, uma estrada é mais difícil à noite, atravessar o mar numa tempestade é mais difícil à noite, tudo é mais difícil à noite. E o mundo está em escuridão. Você nunca viu a sociedade, a economia, a política, a geopolítica, tudo tão confuso e tão difícil e tanta opressão. Isso traz cansaço, traz esgotamento. E você, às vezes, nessa caminhada e no meio dessa escuridão, alguns se sentem desanimados, ou a maioria se sente desanimado, desorientado, frustrado. Eu achei que Jesus ia voltar amanhã e nada está acontecendo, então todo mundo tinha razão, é verdade, Jesus está demorando, então Jesus não vai voltar. Você está vendo? Então aqui o grupo todo foi tomado por cansaço, desânimo, simplesmente sugados pelos problemas. As 10 dormiram. Mas você pensa que Jesus, ele se cansa de nós? Não. Desiste de nós? Não. Ele mandou o amigo do noivo, como está escrito aqui nessa parábola, leia depois ela inteira. Ele mandou o amigo do noivo para avisar, para gritar, para dizer. E vamos ver o que o amigo do noivo gritava. Está escrito no versículo 6 de Mateus 25. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis um noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lamparinas, e as imprudentes disseram aos prudentes: deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Então você vê aqui que o Espírito tem, como tá as 7 cartas de Apocalipse, elas começam da mesma forma, terminam da mesma forma. É claro que o conteúdo, o recado para cada uma é diferente, mas sempre ela termina, a carta termina: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. O Espírito tem a voz de pessoas que dizem muito, mas não dizem nada, está cheia,
por aí. Muitas pessoas estão dizendo muitas coisas, mas o recado é: ouça a voz do Espírito, ouça a voz profética. E a voz profética está dizendo: acordem, despertem, se preparem, porque o noivo está chegando. Quantos recados numa única frase? Tem que acordar, tem que levantar, tem que se preparar e continuar a caminhar. É isso. Se anime, levante, saia do seu desânimo, saia da sua tristeza, saia da angústia e continue a caminhar, olhando para o alto, de onde vem o teu socorro, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da sua fé. Quanto mais difícil de caminhar, maior é a presença do Senhor. Você viu na fornalha, quando Sadraque, Mesaque e Abdenego fizeram a caminhada mais difícil da vida deles, mas o quarto homem estava com eles. E assim é, neste momento de escuridão, o Senhor mandou o noivo, mandou o amigo do noivo, mandou o Espírito Santo de Deus para te avisar, para te sustentar, para te consolar, para te fortalecer, para te dar o aviso de que o noivo está chegando. Então, este é o aviso nesta parábola. Quanto mais difícil, mais próximo o noivo está. Mas eu quero mostrar para você outras características, e dessa vez em Gênesis capítulo 19. Jesus nos avisou: os últimos dias serão como os dias de Noé e os dias de Ló. E então nós precisamos prestar atenção sobre essas duas épocas, sobre essas duas marcações que Jesus falou. Dias de Noé, o que é que estava acontecendo, dias de Ló, o que é que estava acontecendo. Você que acompanha aqui o canal, você já me ouviu falando muitas vezes sobre os dias de Noé e os dias de Ló. Mas hoje eu quero fazer algumas observações muito diferentes. Então não deixe de abrir Gênesis capítulo 19, porque o aviso é de Jesus. Jesus que disse: os últimos dias serão como os dias de Noé e os dias de Ló. Vamos observar os dias de Ló? Como eram? Vamos começar a pensar um pouquinho. Como estava a vida de Ló? A vida de Ló, ele estava unido com o seu tio Abraão? Não, já tinha acontecido uma divisão. Hoje o que mais a gente vê são divisões nas igrejas. As pessoas estão dividindo igreja por qualquer motivo. Deus falou comigo. O que eu mais ouço são pessoas falando: Deus falou comigo. Deus falou. Será que Deus fala mesmo em relação à divisão? Bom, Ló, ele estava dividido. E porque ele estava dividido, ele estava enfraquecido. Porque quando nós estamos unidos, nós temos, eu e o meu irmão, nós somos fortes. Eu, meu irmão e Deus somos muito fortes. E a vida de Ló já não era mais a mesma espiritual. Ló foi entrando num estado, ele não perdeu o temor a Deus. Eu vejo isso quando ele reconhece os anjos e ele tem aquele ímpeto daquilo que ele aprendeu com o tio Abraão, de dar honra, de hospedar, de tratar de uma forma diferenciada os anjos. Então o temor ele não perdeu, mas ele estava morno. Uma coisa é o temor a Deus, outra coisa é você estar avivado, é você ter uma vida de oração, é você estar lendo a palavra, é você receber o aviso de Deus sobre o tempo que você está vivendo. Você nunca sentiu aquela urgência de orar de repente? É o Espírito Santo de Deus te levantando para orar, te impulsionando a orar por algo extremamente importante, seja pelo teu filho, pelo teu cônjuge, pela tua saúde, pela vida profissional. O Espírito te leva, te acorda de madrugada ou no decorrer do dia, você sente um ímpeto de oração ou você entende o tempo que você está vivendo através da palavra. E o que aconteceu com Ló? Primeiro, divisão entre ele e o seu tio. Segundo, a vida espiritual dele já não era mais intensa, as prioridades dele já não eram mais as mesmas. Enquanto vivendo com o seu tio, a prioridade era falar com Deus, ouvir a Deus. Agora a prioridade dele era agradar as pessoas, uma vida materialista, uma vida, a função de Ló, ele queria estar na porta da cidade, onde os homens se reuniam para ele ter poder, para ele ser
ser amado pelos homens, ele queria ter um cargo político ali na cidade que ele estava morando. Então, as prioridades de Ló já não era mais a família. Por que eu digo que já não era mais a família? Porque eu não vejo Ló sentando. Como que você vai ver? Porque pelo que estava acontecendo com as suas filhas. Ló tinha 2 filhas que estavam noivas de homens completamente corruptos, homens corrompidos e corruptos, homens que não temiam a Deus, pelo contrário, homens pervertidos. Se ele estivesse dando prioridade à família, não tinha entrado essa atmosfera sobre a vida das filhas. E a mulher, o seu casamento já não estava mais um casamento de 2 pessoas que andam em acordo. Ele ainda tinha temor de Deus e a sua esposa se tornou 100% materialista e completamente desconectada do reino dos céus. Como eu vejo isso? Porque mesmo recebendo o aviso dos anjos para sair rápido da cidade e não olhar para trás, ela não obedeceu a palavra de Deus. Ela não teve nem temor e nem medo, porque temor é diferente de medo. Temor é você respeitar. Agora, ter medo, puxa, eu não vou fazer isso, porque Deus, ele continua sendo o mesmo, ele é poderoso, eu vou obedecer a Deus. Então ela não teve nem temor, nem medo de desobedecer a Deus, ela olhou para trás. Mas o seu marido teve temor, então eles já não eram um só. Eles não conversaram, eles não oraram juntos. Então, olha, a vida familiar abalada, casamento que é vida familiar, mas especificamente falando de casamento já não era mais eles não eram um só coração. E nós vemos mais coisas na vida de Ló. E porque Ló está na porta da cidade, os anjos chegam, como eu disse. Tudo isso que eu estou falando está em Gênesis capítulo 19. Eu vou ler um versículo aqui, mas não daria num único vídeo eu ficar ressaltando versículo por versículo, mas é um capítulo muito rico. E eu quero destacar quando aqui Ló, ele tem um contato com os anjos vão para a casa de Ló. Olha o que acontece no versículo 9 de Gênesis 19. Eles, porém, disseram: saia daí, e acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então, a situação, se você não entendeu, a situação é a seguinte: os anjos chegaram na porta da cidade, ali Ló, ele reconheceu que eles eram estrangeiros, que eles eram diferentes. Ló teve temor, convidou para ir para casa, e quando estes 2 homens, que na verdade eram anjos, os homens da cidade os viram, queriam violentá-los, e Ló deixou os anjos dentro de casa e ele saiu para conversar com os homens da cidade. Aí foi esse diálogo. Eles falaram: você, a gente não respeita. Quem é você? Você está querendo ser importante aqui na nossa cidade e eu quero dizer que você não tem autoridade sobre nós. E eles queriam, ele falou: nós vamos fazer para você pior do que nós vamos fazer com os homens. Nós não vamos, nada pode nos deter. Você está vendo? Ló estava sem proteção. Ló, as pessoas não tinham, aqueles que eram amigos dele se mostraram não serem amigos, e Ló estava prestes a ter a porta da sua casa arrombada. Em Mateus capítulo 24, Jesus fala sobre este perigo. Se você não estiver vigilante, perto da vinda do Senhor, a porta da sua casa vai ser arrombada pela tristeza, pelos problemas. Problemas continuam chegando, mas não com arrombamento. Arrombamento é roubo, é destruição. Os problemas, eles chegam, mas com Cristo você tem força para vencer, você tem força para superar. E não fosse a intercessão de Abraão, não fosse a misericórdia de Deus e dando ordem aos anjos
que fechasse aquela porta e ferisse aqueles homens de cegueira, Ló teria sido totalmente, ele e a sua casa teriam sido destruídos naquele momento. A cidade seria destruída. O juízo estava perto. Por isso que eu digo, o juízo de Deus está perto. Você tem que se preparar. E os anjos falaram, saia daqui, saia daqui. Você tem que sair do sistema. Como? Ah, ninguém está ligando que Jesus está voltando, mas você sim, você se importa. Ah, ninguém está orando, está todo mundo levando a sua vida porque Jesus vai demorar. Mas você vai ter a sua vida de devocional. Você é diferente e a sua vida vai influenciar muitas vidas. Assim como a vida de Abraão influenciou a vida de Ló e muitas outras vidas. Bom, os anjos mandam que Ló se apresse. Então, quais as características de Ló mesmo? Divisão, esfriamento, vida familiar enfraquecida. E o que mais? Ló não recebeu o aviso sobre o juízo de Sodoma e Gomorra. Ele não estava sabendo de nada. Por quê? Porque Deus não estava falando? Não, porque Ló não estava ouvindo. Porque Abraão estava orando e Deus falou para Abraão. E Ló não estava orando, então Ló não ouviu esse aviso de que ele tinha que se preparar. Mas Deus de misericórdia ouviu a intercessão de Abraão e mandou o anjo para retirar. Ló não tinha pressa. Você viu agora essa característica das pessoas que dizem Jesus vai demorar, Jesus vai demorar? Ló também achava que tudo bem, o juízo vai acontecer, mas dá tempo de eu sair amanhã cedo da cidade. Dá tempo de eu sair daqui uma semana da cidade. Os anjos tiveram que puxar Ló pela mão. Vamos ver esta última característica na vida de Ló, no versículo 16 de Gênesis 19. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele e a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Você viu? Os anjos tiveram que puxar Ló. Ele não estava com pressa. A outra característica os anjos disseram, é a falta de obediência, acomodação. Às vezes você acha que a acomodação não é falta de obediência. Os anjos falaram, saia depressa, corra, suba o monte e não olhe para trás. Eram ordens específicas. Primeira ordem foi quebrada. Ló demorou para sair, os anjos tiveram que puxá-lo. Segunda ordem, não olhe para trás, a mulher de Ló desobedeceu e virou estátua de sal. Terceira ordem, corra para o monte. E sabe o que Ló fala? Ai, o monte não, é muito difícil, é muito longe, posso ficar nessa cidade que se chama Zoar? E Zoar significa pequeno. Então, Deus quer grandes coisas para você e você pede pequenas coisas, fica muito perto da destruição, porque acomodação, dá muito trabalho ler a Bíblia, dá muito trabalho ser diferente. Todo mundo está dizendo que Jesus não vai voltar, você é igual a todo mundo. Mas eu digo, corre para o monte, ouse ser diferente, porque Jesus está voltando. E Ló, ele ficou muito perto da destruição. E aquilo que restou da sua família foi destruído pelo incesto. E ali ele não teve uma descendência abençoada pelo Senhor. Então eu quero te dizer, ouça o aviso. Jesus está voltando. Se prepare. E não há exemplo de Ló, mas há exemplo de Abraão. Se prepare, porque o Senhor está voltando. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, compartilha com alguém que diz, Jesus não vai voltar, compartilha com essa pessoa. E também conheça a área de membros, onde tem muitos cursos para você. Não deixe de conhecer. Tem cursos sobre emoções, parábolas, sobre Apocalipse. São tantos cursos, são mais de 9 cursos à sua disposição. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo vídeo.